Então, vamos serenar nossos corações, buscar o amparo espiritual para nosso estudo da manhã de hoje, para nossa tarefa. E vamos, com o coração cheio de gratidão e alegria, até nosso Pai, Jesus, a espiritualidade responsável por essa seara, Chico Xavier, nosso mentor, e todos os benfeitores que vêm para as tarefas, para o amparo, acompanhando cada um de nós. Muita gratidão, Senhor, pelo dia que proporcionou para nós, que é mais uma oportunidade de fazer melhor o que temos. Também te rogamos, Senhor, o amparo, a proteção para todos os nossos familiares representados aqui por nós, todos aqueles, Senhor, irmãos que estão hospitalizados, todos os irmãos que desencarnaram, Senhor, como o pai da Ana Paula, o senhor Antônio Cláudio, que desencarnou hoje pela manhã cedo, né, cedinho, e tantos outros, Senhor, que neste momento estão desencarnando ou passando por algum momento de aflição, pelos familiares, rogando, Senhor, por aqueles nossos irmãozinhos lá nos leitos de hospitais, pelos irmãozinhos lá nos orfanatos e creches, asilos, penitenciários, em leitos de dor, onde tiver, Senhor, um ou mais necessitado, que o Senhor possa ampará-los, Senhor, e que as nossas energias sejam benéficas para esse amparo. Pedimos também, Senhor, inspire o nosso expositor da manhã de hoje, Ademir, para que ele nos traga e nos direcione um estudo abençoado. Todos nós possamos sair daqui bem melhores, com muito mais conhecimento. E cuida, Senhor, de todas as pessoas que estão aqui presenciais e que têm acompanhado a FEIC durante essa trajetória de mais de 2 anos. Rogo por todos eles, pelos familiares, que as bênçãos do Senhor possam cair sobre cada um deles, fortalecendo e amparando a caminhada de cada um. Mais uma vez, Senhor, nossa gratidão. Fluidifique nossas águas e direcione, Senhor, os nomes que estão nos cadernos de prece, nos tratamentos espirituais, para o amparo necessário. Que assim seja. Bom, então eu vou deixar com vocês o Ademir, que vai falar para a gente 1 hora. Bom dia a todos e a nossa gratidão. Bom dia a todos, que Deus os abençoe. E a mensagem que a Cida trouxe parece assim até escolhida a dedo, mas a gente sabe que é escolhida a dedo pela espiritualidade, porque a gente vai falar também do tempo. Então, é o que o cara estava falando, né? Qual os passos que eu estou dando a caminho do Cristo para me saber qual tempo eu vou gastar para conseguir chegar no meu destino. Então, aí a gente percebe o quanto a espiritualidade vai agindo nas nossas vidas. Não tem como a gente duvidar. A gente tem que ter essa certeza. E aí, que Deus possa estar, Jesus, a espiritualidade amiga, do meu lado, para que eu possa estar sendo intuído, e que possa estar abrindo os nossos corações para entendimento, para que a gente possa colocar isso verdadeiramente nos nossos corações. Porque senão a gente vai ouvir, e ficou só o ouvir. E aquilo precisa fazer morada dentro dos nossos corações. E aí, como eu disse antes, ao que a Cida trouxe, é um resumão do estudo. E é esse o tempo. E quando a gente pegou até aquele símbolo que você colocou, eu falei, bacana demais, porque o estudo é o tempo. Aí, vamos à lição. Fantástico. Não tem... Abre. E eu digo assim, é igual a
quando eu estava conversando com a Andréia, aí tem aquele estudo, a leiturinha do Pegadas na Areia, né? Que quando a gente está no momento de dificuldade, Jesus carrega nós no colo. Então é assim, você viu que está no momento de dificuldade, compreenda que só tem 2 passos. É você e Jesus te carregando no colo. E quando nós nos expomos a preparar um estudo, aí você percebe que a espiritualidade, que Jesus, ele te carrega no colo. Mas aí já é um carregar no colo que você não está com dor. Com dor. É uma alegria. E aí você vai vendo assim, busca tudo que precisa e a espiritualidade vai te intuindo. E aí, quando chega no final, ainda te dá esse presente de falar do que realmente você vai ser o decorrer do estudo. Aí nós vamos estar aqui no Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. É a lição 10. Certamente cedo vem. Apocalipse 22, 20. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas, engodos mil da ilusão efêmera que lhe obscurece o olhar e as horas se esvai num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços na posição em que encontra se repetem a determinados meses do ano, preferencialmente recapitulados, qual ocorre a estação de frio e calor, coração e frutescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos e ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E, comumente, ao término da romagem, a morte do corpo surpreende-nos nos ângulos da experiência, da expectativa e do entendimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes assim na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual, ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino, para a humanidade. Determinou o Senhor que fosse gravado pelo apóstolo a sua promessa solene. Certamente cedo vem. Vale-te, pois, do tempo, e não te faça tardio na preparação. Quando a gente pega Fonte Viva, a série Fonte Viva, por Emmanuel, uma leitura rápida, você não percebe o quão grandioso ele vem trazendo. E quando a gente pega para fazer um estudo, você percebe o quão minúsculo a gente consegue tirar de um mar de ensinamentos. Então, nós vamos pegar esse minúsculo do mar de ensinamentos que tem nessa lição, certamente, que certamente, se outra pessoa pegar ela para fazer um estudo, vai pegar uma gotinha a mais, e uma gotinha a mais, sempre uma gotinha a mais, sabendo que nós temos aqui um mar de conhecimento. Então, assim, nós vamos pegar esse pedacinho, essa pontinha, para a gente compreender. Aí, quando fala certamente cedo vem. Quando nós vamos no dicionário, certamente expressa alta probabilidade e baixo grau de dúvida. Com certeza, de certo, muito provavelmente, sem dúvida. Então, quando a gente pega a palavra certamente no dicionário, ela vai estar falando, então, expressa alta probabilidade e baixo grau de dúvida. Com certeza,
der certo, muito provavelmente, sem dúvida. Aí, quando a gente pega o cedo, antes do tempo ou ocasião própria combinada, ao alvorecer, de madrugada. Então, certamente cedo. Porque quando a gente vai ouvir o Apocalipse, eu, pelo menos, falo, você já leu o Apocalipse? Ele dava o quê? É para acabar, terrível. Não é? A gente tinha aquele medo. Dá um Apocalipse. Você já leu o Apocalipse? Não é para acabar, teve medo, terrível. E nós vimos aqui que é o quê? Uma carta do amor divino para com a humanidade. Uma carta de amor para a humanidade. Então, podemos tirar esse aí do que é para acabar. Compreender que ele está trazendo uma carta do amor divino para com a humanidade. Deus está trazendo, Jesus, através das mãos de Paulo, essa carta do amor divino. E aí a gente vai percebendo que vai ser cedo. Ah, mas tem 2000 anos, e como é que isso vai ser cedo? Aí nós vamos compreender no decorrer do estudo. Porque já tem 2000 anos, então é uma ameaça, tipo um... Entendeu? Então, vem. Aí, quando falo vem, ação de vir, ato de se dirigir, ação de confirmar presença. Se ele vai estar confirmando presença, que ele vem, e não tem nenhum grau de dúvida, que dúvida que eu vou ter? Que dúvida que nós podemos ter? Então, é o que eu digo. Hoje estou aqui ouvinte. Eu estou mais próximo, eu que preciso ouvir. E tem toda uma espiritualidade que está falando, porque o Ademir não falaria, e ela está falando. Desde o início. Que foi a mensagem que a Cida trouxe. Então, aí a gente vai lá no Apocalipse 22, 20, que aqui não tem palavra do Ademir. Ah, eu acho. Andréia, não gostei do estudo. Eu acho. Não foi o Ademir. Foi o que está na Bíblia. Aí eu até falo assim, outro dia nós fomos no estudo lá em Itaguara, a mulher falou, fiquei impressionado com a quantidade de livros, que eu acho bacana. Nós pegamos a Bíblia, os Evangelhos por Emmanuel, o Livro dos Espíritos, Falando a Terra e Conduta Espírita. Foi a fonte. Então, estou falando de acordo com a fonte. E aqui, o que a Cida trouxe, parábolas eternas. E ela nem, tipo, a Cida não sabia, mas a espiritualidade sabia. E aí ela trouxe o que precisava. Então, nós podemos nos jogar. Precisamos ter essa fé, essa certeza de nos jogar, de acreditar. Não vai, já deu certo. Já deu certo. Aí nós vamos, então, lá, igual eu falei no Evangelho por Emmanuel, que é do Francisco Cândido Xavier, os comentários às cartas universais ao Apocalipse, a introdução geral às cartas universais ao Apocalipse. Aí vai falando aqui, originalmente, o sentido da palavra católica era universal. Então, quando a gente fala que uma pessoa é da Igreja Universal, ele é da Igreja Católica. Que, originalmente, o sentido da palavra católico era universal. Universal católico, católico universal. Porque foi a primeira igreja fundada, assim, né? Uhum. Na época mais antiga. Então, era uma igreja... Universal. Universal. Abrangia tudo. Que é o mesmo sentido de católico hoje. Aí nós vamos compreender que Tiago, Pedro, Judas e João buscam na Boa Nova os parâmetros para orientar-se durante a vida, abordando as expectativas salvacionistas e as intervenções de Deus. Então, quando a gente pega nos evangelhos, no Evangelho por Emmanuel, as cartas universais ao Apocalipse, não vai estar aqui só o Apocalipse, não. Vai estar Tiago, Pedro, Judas e João. Então, aí a gente já vai ter uma compreensão. E nós vamos ver também que tem no Antigo Testamento o profeta Daniel, que vinha também mais ou menos com essa questão. E aí... Malaquias também, se não me engano, Ezequiel. Na última folha do Velho Testamento, ele faz um anúncio. Eu acho que não é Malaquias mesmo. No parâmetro que eu tinha, mas bacana aí eu não tinha coisado. Mas no que eu tinha pegado lá, ele falou assim, no caso, Daniel e o Ezequiel. Aí o aprofundado mesmo foi o
Daniel, que fala da questão das visões. E aí tem até continuação do estudo da semana passada do que o menino falou. Então, você vê como é que é tudo muito conectado e a gente não percebe essa conexão de Deus na nossa vida. E aí a Cida diz algo e a Cida segue o que a Cida diz e não busca no evangelho o que verdadeiramente vai orientar, que é o nosso roteiro. E aí a gente vai compreendendo que eles têm essa intervenção de Deus. Então, Deus está no controle de tudo. Nós precisamos compreender isso. Aí nós vamos falar da estrutura e temas da carta do Apocalipse de João. O pós-escrito, que vai do 22:16 a 21. Aí nós vamos compreender que Apocalipse é igual revelação. No seu sentido original, significava retirar o véu que encobria algo, revelando assim o que antes estava oculto aos olhos do observador. Então, o que é o Apocalipse, então? O sentido original é retirar o véu. Cida trouxe uma garrafinha com água. Eu vou retirar o véu e eu vou descobrir, mas é um pouquinho. Não é o véu completo, porque é o que eu falei. É o que eu falei do oceano que tem a lição e da gotinha que eu consegui extrair. Eu não consegui segurar o oceano, mas eu consegui pegar uma gotinha. E quando alguém for fazer um novo estudo do certamente, ele vai conseguir tirar mais uma gotinha. Ou o próprio você. Cada vez que você estudar mais e evoluir mais um pouquinho, a gente vai abrindo esse véu aí mais. Não, cada um de nós, né? Cada um vai... O entendimento vai abrir. E é o que eu estou dizendo, não tem nada de palavra do Ademir, tirado da Bíblia. Então, aí, revelando assim o que antes estava oculto aos olhos do observador. Então, o que a gente vai pegar lá que é oculto é o que está escondido, então vai levantar. E é essa revelação. Então, nós vamos entender que o Apocalipse hoje é igual revelação, né? E aí, as raízes do Apocalipse são encontradas principalmente no livro de Daniel, no Antigo Testamento. É nesse livro que encontramos os sonhos e visões como fonte de revelação, como fonte de Apocalipse. Então, olha que bacana. Aí eu já consigo respirar aliviado, porque o que é um Apocalipse? É uma revelação. Bom, depois do estudo do Daniel aqui na classe, as mulheres, eu vou mostrar para vocês no Daniel uma revelação que já aconteceu, vocês não vão se tratar. Aí o Apocalipse. A palavra Apocalipse adquiriu um conjunto de significados que se afastam enormemente do seu sentido original. Então, ele já vem trazendo. A palavra Apocalipse adquiriu um conjunto de significados que se afastam enormemente do seu sentido original. Porque quando eu ouvi alguém falar sobre isso, eu já tinha medo, a gente nem lia o Apocalipse. Porque você pensava, meu Deus, é para acabar aquela situação toda, é meio... Né? 13, né? Versículo 13, então. Pois fala é. da besta, com 10 chifres, emblema, aquelas coisas. Confere uma percepção atual que ele era desconhecido dos autores do primeiro século. A leitura apocalíptica tem, além de uma forma, uma base simbólica, um propósito muito claro. Então, por isso você já até falou, a besta do Apocalipse é simbólico e um propósito muito claro. Mas para quem está buscando esse compreender, esse entender. Então, ela tem uma base simbólica. É uma leitura de esperança. E quando me falava, era uma leitura que causava desespero. E eu ficava meio que desesperado. Como é que você vai ler o Apocalipse se só tem aquela do desespero? E aí ele vem trazendo que é uma leitura de esperança. Surgida em um período de opressão e domínio da Palestina. Ela surge com o propósito de mostrar o absoluto controle de Deus sobre os eventos que se passam no mundo. Então, surge com o propósito de mostrar o absoluto controle de Deus sobre os eventos que passam no mundo. Aí é o que nós vamos falar. Existe muita injustiça no mundo, mas não tem injustiçado.
Deus está no controle de tudo. Uma árvore caiu. Deus estava no controle. A Sica precisava dela para fazer lenha. Aí vamos falar, por eventualidade, alguém estava na hora que a árvore caiu e fez a passagem. Precisava passar por aquilo. Mas a Sica usou para fazer algo que seria benéfico lá na frente. Então, é quando a gente confia, porque o nosso problema é não confiar. E a gente compreender que Deus está no controle de tudo. Então, tem situações complicadas? Tem situações complicadas. Está difícil, mas Deus está no controle de tudo. Ó. Não tem outra pessoa controlando, é Deus. Incluindo os mais catastróficos e incompreensíveis. Então, você vê, incluindo nesses acontecimentos que passam no mundo, os mais catastróficos e incompreensíveis. Aí vamos pegar a pandemia, vamos pegar um monte de outras situações. Deus está no controle. Então, tem umas situações, às vezes, que às vezes não precisava acontecer daquela forma, por culpa do homem mesmo. Nossa rebeldia. Da nossa rebeldia. Mas, mesmo o homem provocando alguma catástrofe, Deus utiliza daquela catástrofe para fazer um bem maior. Ele não perde nada, né? Para levar um ensinamento ou para auxiliar a gente de alguma forma. Ele não perde as oportunidades de nos ensinar. Então, mesmo que é provocado pelo homem que, tipo assim, não precisava passar por isso, tipo assim, uma pessoa que ele não precisava passar por isso, se ele tivesse buscado um outro caminho, não precisava passar. Por exemplo, uma pessoa que entra no mundo do tráfico e tudo e morre ali assassinado. De repente, ele não precisava morrer daquela forma. Ele podia até tomar uma bala perdida, né, Maria? Mas daquela forma, de prejudicando os outros e ali acontecer. Mas Deus utilizou ali algo para que não ficasse nada perdido. Algo, né, para auxiliar. Até em questão de ensinamento. E até mesmo para a gente ver a questão de consciência nossa, que a gente fala do recicla, né? Da gente saber como reciclar. Porque tudo, a mesma água que chegou no início do planeta, é que a gente polui, Deus limpa e ela volta para nós usarmos novamente. Então, ele recicla tudo. Então, que nós também saibamos começar esse processo de valorizar e reciclar, para a gente não ficar acumulando algo que não vai ser bacana. Isso tanto externo quanto interno. A gente compreender os acontecimentos e tirar o melhor de proveito para a nossa vida. Aí, continuando, que todos esses eventos são compreendidos no plano divino, que não se olvidou em sua promessa de estabelecer o reino de justiça e de amor. Porque às vezes a gente pensa assim, mas agora ele esqueceu esse reino de justiça e de amor. Não esqueci. Está tudo prontinho para esse reino de justiça e de amor. Tem assim o objetivo de fortalecer a fé e a esperança daqueles que passam por tribulações. Então, esse estudo, quando a gente pega o Apocalipse, ele vai fortalecer a nossa fé, por maior tribulação que a gente esteja passando. Revelando-lhes, por mais dolorosas que sejam as vicissitudes que passam sobre os ombros, Deus se reserva no futuro glorioso para os que souberem cultivar o bem. Então, Deus nos espera nesse futuro glorioso, mas se a gente souber cultivar o bem. Então, nós precisamos estar cultivando o bem, para que a misericórdia divina possa atuar em nossas vidas. E manter-se firmes diante das tribulações. Manter-se firme. Questão do Covid. Nós soubemos manter firme ou a gente entrou em desespero? Aí o medo é assim afastado. Quando a gente tem confiança, esse medo é afastado. E a criatura retoma o caráter de liberdade. Porque quando a gente fica aprisionado em algo que aquilo nos oprime, a gente se sente preso. E quando a gente vai ver que essa leitura é de esperança, é uma carta de amor,
como é que a gente não vai se sentir livre? Saber que nesse momento nós estamos sendo amparados. E mesmo no momento difícil, nós estamos sendo amparados. Em todos os momentos, nós estamos sendo amparados. Eu ia contar a história. Quando a gente Pode falar. não consegue resolver uma coisa, a gente fica prisioneiro. E quando você não consegue resolver isso, não se Não sei, né? Não sei. H. Sim. É um caso que aconteceu, foi Dia das Crianças agora, eu lembrei até porque aquele grupo da família que trouxe um ensinamento muito grande. O meu sobrinho mais velho, que já desencarnou, mas foi antes de desencarnar, ele entrou no apartamento dele e uma namorada, ficaram 60 dias em crack, em todo tipo de droga pesada. Ele. E ela engravidou. Nesses 60 dias, nessa peleja, né? Só usando. Aí o neném nasceu. Ninguém sabia isso tudo. Eu descobri o neném já estava com 2 meses. E eu fui procurar por ele, tentando sumir. E para ajudar a minha irmã, eu fui procurar. E eu encontrei ele com ela num apartamento. Eu fui pesquisando, né? Rastreando. E aí, esse menino estava com 2 meses. Era uma bolotinha de menino. Coisa mais linda do mundo. Gente, gordinho. Mas tinha metade do cérebro só. Não é fisicamente olhando, não. Ele foi gerado de uma forma... os dois... Quer dizer, ele não tinha coordenação motora. O olho dele ficava só rodando, assim. Era pavoroso de olhar. Mas o menino foi mais lindo. E para mamar, ela pegava aquela gordura dela, assim, ia fazendo assim, ó, para a mamadeira, para ele mamar e descer. Era assim, ia virar gordinho. Todo assado, ele estava assim, judiado. Assim, peguei o menino, mas a vizinha, ela levamos, cuidamos dele, depois nós devolvemos, porque eles tinham que, através desse menino, eles a responsabilidade. Entregamos o que estamos... Mas esse menino, aí depois nós fizemos ele levar o médico porque não ia ter muito tempo de vida, porque ele não tinha capacidade de sobreviver. Mas graças a esse menino, que Deus, aí nós vamos trazer a lição, Deus utilizando um espírito altamente devedor, que precisava vir, utilizou da irresponsabilidade dos dois, do equívoco, da fraqueza com a doença, que é uma doença, o vício é uma doença muito difícil, utilizou, quer dizer, reencarnou um espírito que precisava viver 6 meses, com 6 meses ele desencarnou, deixou um peso tão grande na consciência dele, assim, uma sacudida tão grande, que ela internou numa fazenda de recuperação e ele largou, parou de usar. Só que depois, ele deve ter nos rolos da vida, então depois ele foi assassinado, assassinado uns 4 anos depois. Quem está de fora, julgar é fácil, né? Eles se passaram por isso, que sabe o peso. Então, mas eu digo só assim, a coisa de Deus. Ela... E só foi ela, no caso. O menino veio e, de uma certa forma, salvou ele também. Porque enquanto ele estivesse usando aquela doença, eu poderia tirar a vida de alguém na hora da troca, podia roubar. Ele estava trancado, ele tinha dinheiro, porque ele trabalhava. Tinha, mas esse cara nessa situação. Agora você vê, depois que saiu do menino, veio, quer dizer, utilizou o menino que precisava vir, fez uma mudança. E fez uma mudança. Então, assim, Deus aproveita tudo. A Dia das Crianças, eu lembrei, sabe, dessa condição, porque o outro sobrinho meu teve um filho. Ele está agora com uns 2 aninhos. Esse menino, uma inteligência, mas assim, a cara do Léo, sabe? Mas a cara. Aí ele colocou a foto lá, eu lembrei, falei, gente, esse menino parece tanto com o menino do Léo. Aí as minhas sobrinhas mais novas falaram, o Léo tem filho, ninguém nem lembrou de contar para elas assim, a história. Aí eu contei a história para eles. Então, assim, agora você trouxe essa lição para que Deus nos desampara, gente. Espécie alguma, até de um equívoco, ele aproveita para dar lições e trazer ensinamentos. É muito a trajetória divina conosco, o amor dele conosco. E aí, assim, se alguém tiver alguma intuição e pensar, Senhor, isso aqui eu não devo perguntar, tem que falar, porque a espiritualidade, ela está do lado de cada um, e eles é que, às vezes a gente pergunta, mas é eles é que estão precisando ouvir. Você fala, gente, mas é uma pergunta fora do... Não. Fala, porque a espiritualidade e os nossos irmãos
desencarnados estão aqui, eles precisam estar ouvindo. Uma pessoa foi no meu restaurante falando do meu afilhado. O meu afilhado trabalha demais, eu não sei o que ele arruma, ele tem sorte com as coisas, trabalha muito, mas não sobra dinheiro para nada. Aí eu estou dizendo, eu falo com ele que provavelmente é droga. Aí depois eu pensei assim, não, vou falar isso. Eles fazem o seguinte, não dá tanta possibilidade. Deixa eu trabalhar só a troca do dia mesmo. Não favorece tanto, porque enquanto mais você der oportunidade, você der dinheiro, mais ele vai gastar mesmo. Eu não tive coragem de falar que eu suspeitava que fosse vício, né? Só falei assim, não, quanto mais você der, mais facilidade, quanto você der mais você melhora o salário dele, você gasta tudo, mais você vai gastar tudo. Então, se ele não tiver, não vai poder gastar, porque não acredito, né? Eu acho que não. Acredito que ela está numa evolução maior, que eu falaria. A minha língua não ia segurar na boca, não. Não, mas mas você está falando. Eu tive vontade de falar assim, ele faz o que eu falei, assim, é caro. Né, André? É pelo jeito, sabe? Assim, ele é meu cliente e ele tem os dentes já assim, corroídos. Pelo fato de ser novo, é droga pesada. Ele não é mal cuidar, porque dente não estraga assim na cor, né? Mas nos dias de hoje, né? Eu não tive coragem, não. Eu pensei, se isso vai dar um alvoroço danado na cidade, os outros ficam sabendo, deixa eu ter. Eu boto dinheiro que é melhor. Não é? Aí, continuando, mas bacana demais. E o que eu falo assim, você vai perceber, o Ademir tem que começar a segurar a língua, porque eu, se fosse o André Luiz, aí, sei lá, Ademir vai lá contar e ia custar. Amarra ele, não deixa eu falar, não, vamos trocar aqui vai falar. Que eu ia contar tudo, aí o povo ia ficar apavorado. Bota a mordaça lá. Você não ia perder a oportunidade. Não ia perder. E o povo ia ficar escandalizado. Mas acaba que é um... Não, mas dá um despertar. Fala, André. Mas acontece que a pessoa já sabe, né? A pessoa já sabe. A pessoa sabe. não pode ver. Fala, André. André, já... Confiante de que o futuro é construído não pela transitoriedade do mal, mas pela fé ativa e transformadora. Então, aqui, ó, nós temos que ter essa confiança que o futuro é construído não pela transitoriedade do mal. Então, o mal é transitório e passageiro. Mas pela fé ativa e transformadora. Nós temos que ter essa fé, essa certeza ativa e que vai transformar. Aí é o que eu estou dizendo. Teve uma intuição? Diga, porque alguém que está do lado vai ouvir. Não é alguém físico, mas é algum de nossos irmãos que necessita e vão estar ouvindo. Como diz Emmanuel, em Comentários ao Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, mensagem não esmoreças. Aí esmoreças no sentido de enfraqueça, desanimes. Seja qual for a provação que te assinale o caminho, jamais esmoreça. Mantenha-te na confiança em Deus e espera por Deus, trabalhando e servindo. Aí é o que nós falamos da confiança em Deus, trabalhando e servindo. Porque a gente escuta a frase de Jesus e acha muito doido. Meu pai trabalha e eu também. Quando nós desencarnarmos, eu sou aposentado, eu só vou perder a minha aposentadoria, porque eu vou começar a trabalhar. O Deus e Jesus vai trabalhar e nós vamos estar do lado de lá ociosos. Então, trabalhando e servindo. Na edificação do bem de todos, tanto quanto isso te faça possível, porque Deus também confia, esperando por ti. Aí nós vamos encontrar no livro Recados do Além, Editora Ideal. Aí nós vamos pegar lá a data e origem, no caso da escrita. O Apocalipse traz, no próprio texto, o seu local de redação, qual seja a ilha de Pátria, localizada no Mar Egeu. Sabemos que João Evangelista viveu a maior parte do tempo, após o ministério de Jesus, na cidade de Éfeso. Aí a carta aos Hebreus, nós vamos ouvir isso aqui, na carta aos Hebreus, na Bíblia. Aí, se for, quem tiver com uma canetinha aí, faz uma anotação. Carta aos Hebreus 1,14. Cristo é superior aos anjos. Aí 1,14.
Não são todos os anjos, espírito a serviço de Deus, que lhe confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? E esse herdar no sentido de resgatar. Porque o herdar, essa salvação no sentido de resgate. Aí a gente entendeu já o que é o Apocalipse, o que é revelação, né? Que é igual a revelação. Então, agora, essa salvação no sentido de resgate. Que ele está para nos resgatar. Então, aqui, ó, que bacana. Não são todos os anjos espíritos a serviço de Deus. Está na Bíblia, qualquer Bíblia, católica, evangélica, está na Bíblia. Serviço de Deus. Que eles confiam missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação, para o bem de nós. Então, depois vão lá na carta aos Hebreus 1,14, por favor. Aí no 4 tem a vinda do Cristo, 22:16 a 21. Eu, Jesus, envio meu anjo para vos atestar essas coisas a respeito das igrejas. Aí agora nós vamos compreender. Eu, Jesus, envio meu anjo para vos atestar essas coisas a respeito das igrejas. Ele envia o anjo. O que é o anjo? Que nós aprendemos ali atrás no 1,14. Que são espíritos, não é? Então, eu, Jesus, envio o Espírito para vos atestar essas coisas. Quando eu pego um atestado, alguma coisa, é uma coisa, e eu vou na leitura assim, carimbo, isso. O que eu estou fazendo? Autenticando. Então, para vos autenticar essas coisas, a respeito das igrejas. Aí nós vamos pegar a igreja. Igreja, isso? Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Igreja, Ademir. Igreja, Cida. Igreja, Andrei. Igreja, Roberto. Então, das igrejas, para atestar essas coisas, confirmar a respeito das igrejas, que somos nós. Então, quando a gente... Porque ler palavras é como se você pegar uma picadeira cortando capim, que eu já cortei muito, e você vai cortando, tem um monte de letra. E no final você tem um balaio de capim picado. Mas o que você compreendeu daquilo? Então, nós temos que pegar letrinha por letrinha e compreender, e que aquilo faça morada no seu coração. É o que nós precisamos. Eu sou a raiz e o descendente de Davi. Raiz faz o quê? Fixa, puxa. E alimenta, né? Isso que eu estava buscando. Então, o que mais? Raiz. Quando a gente pega a raiz, não é raiz, é a gente compreender raiz, na raiz. Alimenta. É a sustentação, né? Isso. Então, tá vendo quando vai palavra por palavra? Aí eu vejo, a Bíblia falou, eu tô doido. O que está acontecendo? Porque eu vejo tudo isso na Bíblia. Compreendendo de uma forma, tirando um pouquinho mais daquela gota do oceano. Então, essa firmeza. A estrela radiosa da manhã. Estrela radiosa, não vou lembrar que é o sol, porque estrela está na noite, mas é radiosa da manhã, então quer dizer que é o sol. Então, Jesus não é uma lâmpadazinha. Ele é o quê? É um sol que irradia em vários planetas, não é só que isso, Terra, estrela radiosa da manhã. E aí você vai pegando, gente, estrela radiosa da manhã. Né? Aí, vão lá no 2,17. O Espírito e a esposa dizem, vem. Possa aquele que ouve dizer também, vem. Aquele que tem sede, venha. Aí o Espírito nós vamos compreender como o sopro divino que Deus nos deu. Porque isso aqui tudo, computador, eu, somos fluido cósmico universal, matéria. E aí a gente vai pegar a trindade universal, que é Deus, Espírito e matéria. Deus, Espírito e matéria. Matéria foi o que Jesus usou para construir o planeta, construir nós, a beleza de tudo. E o Espírito, ele não está dentro da matéria. É uma quintessência que nós não conhecemos. O Espírito, porque nós somos esse Espírito, a imagem e semelhança de Deus. Não é nós imaginar que Deus é um velhinho de cajado, barbudo, querendo
é para acabar, menina, aí você vai ficar apavorada, aterrorizada, aquela... Não. Carta de amor. E aí, a esposa. Esposa, quando a gente vai pegar a palavra esposa, igreja, fidelidade, amor, renúncia, não é? Compromisso. O que a gente pode pegar de esposa? Não é o compromisso que você vai ter que ter. Uma ligação forte, né? Porque quando fala de Jesus, daquelas das virgens imprudentes, que elas esperando o esposo, né? O noivo. O noivo era Jesus. E depois que o noivo chegou, fechou a porta, quem não estava preparado não entrou. Né? Então, tipo assim, falando de novo, é uma preparação para o casamento, que seria para, né, a esposa, o esposo, que eu acredito que seja uma ligação íntima, forte. Uma conexão. É uma conexão direta. Que só no olhar você já sabe o que o outro quer. Então, aqui, ó. Possa aquele que ouve dizer também, venha. Então, só de ouvir dizer também, o ouvir dizer, venha. Aquele que tem sede, venha. Porque nós temos sede do quê? Do Evangelho do Cristo. Desse entendimento, de compreender que o Apocalipse é uma revelação e que é uma carta de amor, uma carta de esperança. Aí a gente já não vai ler com aqueles olhos de medo. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Aí isso daqui pega pesado no entendimento. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. As coisas do Cristo, do Evangelho, gratuitamente. Eu não posso ter uma carteira assinada com o Cristo. Nós estamos trabalhando na seara do Cristo e estamos aqui pela misericórdia divina. Porque, acredito eu, estava lá nos umbrais da vida e Nossa Senhora resgatou. Vamos levar lá para ver o que nós vamos poder auxiliar esse nosso irmão, que ele já está cansado de sofrer aqui nesses umbrais da vida. Não que eu tivesse merecimento, mas eu fui resgatado. E aí a gente fala assim, né? O amor foi e me resgatou. Então, a gente tem que compreender esse gratuitamente. Se estamos trabalhando para o Cristo, para os nossos irmãos, não tem remuneração. É gratuitamente. E isso está lá em 2,17. Aí, continuando, em 2,18, eu declaro a todos aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas nesse livro. E aí, em 2,19, se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus tirará a parte da árvore da vida da cidade santa descrita nesse livro. Aí, o que a gente vai compreender isso? É o nosso respeito pela Escritura Sagrada. Nós precisamos respeitar. Falei, está algo errado? O escrito está correto. O meu entendimento está errado. Mas a escrita não está errada, não. O meu entendimento é que está errado. Eu ainda não consegui tirar aquela gotinha de água do oceano, ainda estou na superfície. Aí no 22 fala assim, aquele que atesta essas coisas diz, sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aí quando a gente vem compreender esse vem, a mesma sede ardente de Cristo no grito de Paulo, Maranata. Aí, opa, ficou meio confuso isso. A mesma sede ardente de Cristo no grito de Paulo, quando ele fala Maranata, 1 Coríntios 16, 23. Anota aí, Coríntios 16, 23. Vai estar escrito assim, 9 recordações finais, que é o título. Aí, 16, 23. Se alguém não amar o Senhor, seja maldito. Maranata. Maldito, o mal. E o dito, bem, bendito. O contrário, o oposto. Né? Então, bendito e maldito. Aí ele fala Maranata. Aí nota, 16, 23. Maranata, expressão aramaica que significava nosso Senhor vem. Separando Maraná do tá, teremos
Vinde, Senhor nosso, que é, nós estamos falando, certamente, cedo vem. Né? Então, nós já estamos no vinde. Os primeiros cristãos usavam frequentemente essa invocação na liturgia primitiva. Eu gosto muito da palavra gratidão, que não é nem prece nem oração. É a gente ser grato a Deus pela oportunidade que nós temos de ter os momentos felizes e os momentos difíceis. E saber que Jesus está amparando nos felizes e nos difíceis. E aí agora a gente vai entender, quando eu digo Maranata, eu estou falando nosso Senhor vem, ou vinde Senhor nosso. Então, olha que bacana o sentido da palavra. Então, quando eu falar Maranata, eu estou falando, vem Senhor Jesus. Olha que bacana. Então, os primeiros cristãos usavam isso frequentemente numa invocação na liturgia primitiva. Aí, em 1 Coríntios 16, 13 e 14, nós vamos escutar isso aqui. No 16, 13. Vigiai, sede firme na fé, sedes homens, sede forte. Vigiai. É o meu pensamento. Vigiai. O pensamento, ele cria, o pensamento é tudo. E eu tenho que vigiar meu pensamento. Eu vou cair, mas eu vou levantar. Eu vou cair, mas eu vou levantar. Vai vir o passarinho na minha cabeça, que é aquele pensamento ruim. Eu não vou deixar ele fazer ninho. Mas ele vai deixar de vir? Não. Mas eu não vou deixar ele fazer morada. Então, vigiar o pensamento. Pensamento positivo é tudo. Sede firmes na fé. Fé é essa certeza de que Deus está no controle de tudo. Ele deixou essa carta de amor. Então, se ele está no controle de tudo, nós vamos ter firmeza na fé. Como é que é ter firmeza na fé, Maria? Buscando esta raiz que a Maria falou. Essa firmeza. Então, você vê como que tudo está ligado. E aí, como que eu vou seguir nessa minha firmeza na fé? Foi a parábola da cidra. Depois que o homem andou, que ele achou que o homem era mudo. Ele precisava ver o ritmo que ele estava para ver quanto tempo que ele ia gastar. Qual o ritmo que nós estamos levando? Para saber quanto tempo que nós vamos gastar. Se nós acelerarmos, nós vamos chegar antes. Mas nós podemos também. Tudo que fazeio na caridade. Então, aí nós vamos no 16, 14. Tudo que eu for fazer, que eu faça na caridade. Aí eu vou fazer algo para a Andréia, porque a Andréia tem um carro e ela pode me levar para tal lugar. E ela... Aí eu já não estou fazendo. Já estou fazendo um jogo de interesses. Eu, Ademir, nós somos muitas vezes do jogo de interesse. E nós precisamos começar a fazer nessa caridade. De compreender que hoje eu tenho a Andréia como uma irmã em Cristo, mas ela pode ter sido minha mãe no passado. E aí, às vezes, a gente vê um outro ali que vai passar um momento só, mas era aquele um pai seu, uma mãe querida, que ela teve a oportunidade de um dia bater na sua porta e te pedir um copo de água. Um dia que ela teve a oportunidade. Você fala assim, minha mãe partiu e eu estou com muita saudade dela. Jesus manda ela, uma outra mãe que você teve, tomar um copo d'água com você. Entendeu? Ela teve um momento, uma oportunidade de encontrar com você nessa vida de novo. Ela está tendo outros resgates, outras histórias, e aquele momento. Então, a gente compreender que eles estão vindo, são alguém próximo, que a gente já teve muito apreço. Então, que a gente faça na caridade. Aí, agora, nós vamos entrar no texto. Enquanto jovem, nós desconhecemos o valor do tempo. Não tem muito o que falar disso. Porque, enquanto jovem, a gente desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para as internações, alegrias e ilusões efêmeras. Aí eu gosto muito do Pequeno Príncipe, quando ele conta que a flor dele é efêmera. Porque eles registravam as montanhas, aqui trem tudo, mas a flor é efêmera. Então, nós temos as nossas alegrias passageiras. É igual você vai pegar o uso ilícito dessas substâncias que não são agradáveis. É 1 minuto de alegria para um dia, uma semana de tortura. Qual é essa alegria? E quando a gente busca o evangelho? Ele é seu dipirona, ele é seu lexotan, ele é seu tudo. Porque a partir do momento que você busca no evangelho,
Você percebe que Deus te carrega no colo. Então, se tem dor nas pernas, ele está te carregando no colo. Se está com dor de cabeça, ele está te carregando no colo. E vamos embora. Então, aventuras fantasiosas. A gente inventa aquele monte de coisa. E aí fala também engodos mil. Engodos é uma isca que eles pegam de mentira, tipo para pegar peixe, que engana. Ela não é nada de comer, mas o peixe vai nela achando que é algo. E ele só... Luiz tinha tanto, tinha umas pererequinhas. Engodos mil. E aí você pega a palavra engodo, você fala assim, engodo, será que engodou alguma coisa? Não é engordo, é engodos, é engano. Então nós somos enganados o tempo todo. E onde eu não vou ser enganado em momento algum, quando eu buscar no Evangelho o meu entendimento. Eu não vou ser enganado em momento algum. Aí nós temos, às vezes, anseios inúteis. Será que vem? Será que não vem? O que vai? Como é que está? Ansiedade. Para quê? Inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Então, existe uma raridade de pessoas que não fica nessas ilusões efêmeras, nessas fantasias, nesses enganos, nessas ansiedades. E aí perde tempo, né? E essa raridade de pessoa é que escapa, né? Que consegue sobressair, ter passos melhores. Aí, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado a conceituação do dia. Então, quando a gente alcança a maturidade, aí o que vai acontecendo? Nós já vamos tendo relativo grau de educação, aí nós vamos reajustando apressado a conceituação do dia. Aí a gente percebe que a semana é reduzida. É tipo um enfeite de Natal. Se você não tirar em janeiro, depois você nem precisa tirar não, porque já está chegando o Natal de novo, e você não deu nem conta de tirar um enfeite. Já aconteceu comigo, de não tirar no janeiro, que é o dia do... Ficou. Pronto. Principalmente você fica lá do lado de fora da casa. Pois é. Numa casa na frente, quando eu morei lá na frente, a menina colocou uma luz em cima, alto. Ficou. Todo Natal só ligar. Desligada para de Natal. Natal não dia só. Fica lá. Aí os mesmos serviços repetem, perfeitamente recapitulados. Qual ocorre as estações de frio e calor, floração e frutescência da natureza. Aí, então, quer dizer, que a gente vai percebendo que tudo vai repetindo. Você tem que fazer o almoço, você levanta, faz o almoço, vem para casa, começa meio que, às vezes, a achar meio que uma rotina. Porque nós não temos essa desconexão com as coisas terrenas para nos conectarmos com Deus. Fazer aquele... É por isso que tem que gostar de mais, porque senão fica adiante. Não é? Aí vão lá, agita-se. Você imagina uma pessoa agitada, inquieta-se e desdobra-se para enriquecer os minutos. Então a gente vai ficar agitado, a gente vai ficar inquieto, a gente vai querer se desdobrar, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro, 1000 coisas e não dá conta. Uma amiga minha semana, A pessoa assim. a Bela entrou para mim, não sei o que aconteceu. Parece que eu não dormi nada. Ela tem tanta ânsia assim, de vida que eu acho que ela dorme e continua malhando, continua fazendo as coisas, então não descansa. Costuma a pessoa vivenciar durante os sozinhos aquele que está preocupado ou aquele que faz demais. Isso que parece que não dormiu, às vezes pode até cansar. E aí, continuando aqui, ó, aí ao término da romagem, né? Sem lhe ser dado recuperar o tempo perdido. E aí chega o término da nossa estadia aqui na Terra, que é um piscar de olho de Deus. Nós achamos que eu sou Ademir, eu não sou Ademir, eu estou Ademir, tendo uma experiência das muitas que eu já tive, das muitas que eu vou precisar de ter, correndo o risco de ir para Quiron. Então, já vou até saber fazer o Pai Nosso, né, que é, seja feita a vossa vontade, aqui em Quiron como no céu. Então, quer dizer, nós já estamos até treinando o Pai Nosso, porque nós temos que compreender que o término da romagem, dessa viagem, vai chegar para todos. E aí a gente, sem que nos seja dado, recuperar esse tempo perdido. Aí fala assim, não te embrenhes assim na selva humana, despreocupado de tua habilitação
a luz espiritual ante o caminho eterno. Nós estamos nesse caminho para a eternidade. E aí, fala assim, não te embrenhes assim na selva humana. Não entremos assim nessa selva humana, despreocupado. Despreocupado é sem preocupação nenhuma. Preocupado é a gente ficar com medo do que vai acontecer. E aí, o que é o correto? É eu me ocupar com essa habilitação espiritual. Nem não é 10, nem não é pré, mas é ocupado com a minha habilitação espiritual. E como é que nós vamos buscar essa habilitação espiritual? Evangelho. Demi, tem uma perguntinha da Selma. Demi, bom dia. Como é isso de ter umas intuição e dizer não para encarnados? Você repete? Quando você falou, assim, se a gente tiver alguma dúvida, uma pergunta, que a gente poderia, que a gente teria que fazer. Então, mesmo que a gente ache, e aí eu lembrei de Marta, que a Marta falava com a Alex, né? Ele falou assim, Alex, eu pergunto agora, ele fala com o André, e deixa eu perguntar, se pergunta não é dela. Então, é que às vezes a gente é intuído a fazer uma coisa, e a gente mesmo acha assim, um absurdo que eu estou fazendo, mas às vezes não sou eu só estou intuída ali, eu só estou fazendo uma pergunta que aos meus olhos é boba, mas para a pessoa, para o espírito que está soprando para mim, me intuindo, a pergunta é necessária. Acho que é isso. Ouviu, Selma? A Selma ouviu? Deu para ela compreender? Ela está falando aqui, Selma, que a gente tem uma intuição. Ouvi sim, Ademir. Então, beleza. Deu para entender, tá? Então, tá bom. Bacana demais. Aí, o penúltimo versículo é a carta do amor divino para a humanidade. Então, a gente vai compreendendo que quando a gente está ocupando com essa habilitação à luz espiritual, no caminho eterno, aí a gente vai ver, o penúltimo versículo é a carta do amor divino para a humanidade. Determinou o Senhor, fosse gravado pelo apóstolo, a sua promessa solene. Certamente cedo vem. Aí, vale-te, pois, do tempo, e não te faças tardio na preparação. Então, nós precisamos fazer valer esse nosso tempo, e não nos façamos tardio na preparação. Aí, quando a gente vai lá no livro Conduta Espírita, do Valdo Vieira, nós vamos encontrar o quê? Pelo Espírito André Luiz, a lição 38, perante o tempo. Em nenhuma condição malbaratar o tempo, com polêmicas e conversações estéreis. Polêmicas e conversações estéreis. Porque, às vezes, a gente quer malbaratar o tempo. E o que é alguma coisa estéril? Não vai produzir frutos. Se o que eu estou dizendo não vai produzir frutos, para que eu vou malbaratar o tempo? E aí ele fala assim, em nenhuma condição. Ele não deixa um vazamento, né? Ele fala em nenhuma condição. Nenhuma condição. Aí é o que nós temos que entender. Se não vai produzir frutos, eu não vou malbaratar o tempo. Ocupação fantasistas e demasiado divertimento. Então, às vezes, a gente quer buscar essa coisa assim de demasiado divertimento, de muita situação, de euforia mesmo, né? Desnecessária. Vida mundana, né? Aí, olha para você ver a puxada que eles dão. Desperdiçar tempo é esbanjar patrimônio divino. Aí a mãe da gente falava, não coloca muita comida no prato, porque tem mais gente que vai comer. E aí eu coloco no prato, vai estar sujo, eu vou estar esbanjando. Então, quando eu não uso meu tempo da forma correta, eu estou esbanjando, colocando muita comida no prato e esbanjando patrimônio divino. Não é um alimento simples, é um patrimônio divino. Autodisciplinar-se em todos os cometimentos que se proponha, revestindo-se do necessário discernimento. Então, nós precisamos estar com esse necessário entendimento.
em tudo que nós formos nos propormos a fazer. Esse autodisciplinar. O Ademir precisa, eu preciso melhorar eu mesmo. Não tem como eu tentar melhorar a Andréia. Nós vamos conversar, mas aquilo precisa fazer morada na Andréia, a Andréia vai conversar comigo, aquilo precisa fazer morada em mim. Mas eu preciso melhorar eu comigo mesmo. Porque no momento do meu desencarne, eu vou para um lugar, André vai para o outro, vai para o outro, vamos embora. E aí? O tempo perdido foi meu. Fazer muito nem sempre traduz fazer bem. Aí é o que nós estamos falando, daquela agitação. Nós faz isso, aquilo, aquilo outro. Fazer muito nem sempre traduz fazer bem. Fugir de chorar o passado, esforçando-se por reparar toda ação menos correta. Porque às vezes a gente quer chorar no passado, da pessoa que foi, do que poderia e não sei o que era. E o que é que nós precisamos compreender? É esforçar por reparar toda ação menos correta hoje. A ação menos correta hoje. Porque o passado passou. O passado é a raiz do presente. Aí nós voltamos na fala da Maria, que fixa. Então, o passado fixa o nosso presente. Mas o presente é a raiz do futuro. Então, hoje nós estamos fixando o nosso futuro nessa raiz de novo. Nos nutrindo, como a Andréia falou. Dando sustentação, como a Cida falou. E aí a gente vai vendo, afastar aflições descabidas. Afastar a aflição descabida. Quando eu pensava no Apocalipse, era uma aflição descabida. E hoje, como eu sei que é revelação, que é uma carta de amor, qual o medo? Está na onda? 10h34. Pois é. Então, concluindo, é o que a Cida falou. Nós precisamos ver como é que está a nossa caminhada, porque tinha assunto aqui para mais de metros, mais um tanto de livro, Allan na Terra, e vamos embora, mas beleza. A gente perceber como que está sendo nossos passos, quem a gente perguntou, ele não está mudo, né? Ele sabe, mas ele primeiro precisa ver o que eu tenho feito para me ver como que vai ser o meu caminhar. E para que nós não venhamos a perder tempo, desperdiçar esse patrimônio divino. A nossa gratidão à espiritualidade amiga, aos mentores, ao nosso mentor, por esse momento de estudo, de reflexão, que o Ademir precisava de ouvir, que nós precisávamos ouvir, e que os nossos irmãos desencarnados também precisavam estar ouvindo nesse momento. Então, Senhor, nós te agradecemos, te pedimos que esse sol da manhã, que é Jesus, possa estar irradiando em nossa vida, em todos os momentos, que aonde a gente for, nós possamos também levar essa luz que vem de Jesus ao coração de cada um dos irmãos. E saber que nós precisamos buscar a paz pela paz, e que palavra tem poder. Então, que a nossa boca só venha trazer palavra de gratidão, de paz, de amor. E que essa carta de amor que Jesus trouxe para nós, essa revelação divina, se faça morada em nossos corações. Tenhamos um bom dia. Nossa gratidão. Que assim seja. Amém.